Vamos dar andamento aqui com José de Jesus, né? José vai falar sobre a aplicação de automação em rotinas de geoprocessamento. José de Jesus é geógrafo, formado pela Universidade Federal da Bahia, com especializações em geoprocessamento e georreferenciamento de imóveis rurais. Mestre em Geografia pela UFBA, possui ampla experiência na aplicação de geotecnologias em instituições públicas e privadas, tendo atuado na CONAB, SDA e atualmente como líder técnico no setor de geoprocessamento do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA. Já atuou com regularização fundiária e regularização ambiental, além de ter experiência na obtenção de dados com GNSS e RPA e no desenvolvimento de soluções para automação de processos em geoprocessamento. José, você tem 15 minutos. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer à Comissão Estadual de Cartografia pela oportunidade de participar aqui do Geopública nessa edição. E eu queria iniciar essa apresentação com essa imagem, eu não sei quantos já viram, é um recorte de uma cena Landsat lá de uma região do globo. Não sei quantos arriscariam de onde seria essa área. Esses pivôs aí parecem sugerir que seria aqui no oeste da Bahia, né, na região do agronegócio, lá pelo lado de Barreiras, São Desidério, Jaborandi, né, essas imagens, eu não sei quantos arriscariam um palpite para essa área, mas essa área, esses pivôs, eles são lá da Arábia Saudita, tá? No deserto, lá na Arábia Saudita, e esses pivôs eles foram implantados lá como uma solução para a questão da escassez hídrica, né? E a Arábia Saudita, diga-se de passagem, conforme o relatório da FAO de 2020, está no top 3 dos países com maior escassez hídrica do mundo. Então, veja que existe um paradoxo muito grande, um país que tem grande escassez hídrica no mundo, mas que conseguiu, através de ciência, de tecnologia, tá? De conhecimento, de recurso, de necessidade, de boa vontade, decidiram automatizar alguns de seus processos para poder criar soluções e contornos para os problemas e desafios que eles enfrentavam lá, que é a questão da agricultura. Parece um pouco audacioso usar um exemplo como esse para poder fazer uma analogia aos processos que nós, no INEMA, criamos, né, algumas automatizações, mas o princípio que fica, dentre tantas interpretações e pontos de vista que se pode ter dessas imagens e dessas implementações lá na Arábia Saudita, é que a questão que paira é a escala de atuação. Enquanto eles fizeram um processo mega, né, absurdo para poder desenvolver a questão da agricultura e criar contornos e soluções para os seus projetos, nós, em nosso nível de escala, com os nossos recursos, diante da nossa necessidade, com a nossa vontade, com ciência, com tecnologia, também decidimos implementar algumas automatizações dentro do setor de geoprocessamento do INEMA, com a finalidade de gerar e de solucionar, de transpor obstáculos que eram, por vezes, uma pedra em nosso sapato. Tá? Então, trazendo para o nosso contexto, né, esse é o nosso desafio. Acho que todos aqui devem ter algum nível de contato com o Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, o CEFI, que é o CAR aqui na Bahia, e aqui a gente já traz uma questão do volume de demandas que tem, né? Essa base do CEFI hoje, ela tem, em média, 1.250.000 imóveis cadastrados, todos cadastrados. E esse volume de demandas que chega, eu vou apresentar um pouco mais à frente, algumas demandas, seja de sobreposição, seja da própria análise do cadastro, seja demandas que envolvem o imóvel quando está com a reserva legal aprovada, isso, por vezes, serviu como sufocar o setor de geoprocessamento com esse volume de demandas, né? Principalmente pelo tempo de execução das análises para entregar uma resposta a cada requerente, sem contar na equipe dedicada a essas análises. Então, parece que foi uma coincidência, mas a nossa equipe também tem 8 pessoas. Tá? 8 nos dias atuais é um pouco complicado. Então, a nossa equipe tem 8 pessoas e também com essa dificuldade de tratar essa demanda de 1.250.000 imóveis da malha do CEFI, tá? Um tempo de análise gigantesco
e com equipe altamente reduzida. Tá? Então, entendemos que a saída para o sucesso seria automatizar esses fluxos. Tá? Se continuássemos fazendo esses processos à mão, né, fazer um recorte de um shape, buscar a imagem, fazer aqueles procedimentos de forma manual, não alcançaríamos a trilha do sucesso. Então, entendemos, lá no final de 2023, que a solução seria automatizar os processos, sobretudo aqueles processos repetitivos, aqueles processos que demandavam pouca, entre aspas, pouca inteligência. Tá? Então, utilizando aí de alguns recursos, e, diga-se de passagem, recursos e expertises do próprio setor, tá? Conhecimento em Model Builder, conhecimento no modelo gráfico do QGIS, em linguagem de programação Python, com algumas bibliotecas, PyDocX, GeoPandas, tá? Com linguagem de consulta, sistema gerenciador de banco de dados, PostgreSQL. Então, utilizamos e fizemos uma reunião dessas diversas tecnologias, linguagens e ferramentas para, de alguma forma, criar soluções para chegar do outro lado e entregar processos e procedimentos de forma mais rápida. Então, apresentando para vocês, vocês também devem conhecer, a gente tem basicamente 3 tipologias de análise que tocamos no setor de geoprocessamento. O setor de geoprocessamento ele não está reduzido a isso, mas, por conta do volume de demandas que o CEFI impôs, nos vimos diante desse cenário, né, em dedicar a equipe quase que 100% a tocar essas 3 tipologias de demanda, sendo que, no nosso regimento interno do INEMA, né, a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é a COTIC, onde o geoprocessamento faz parte, tem outras e diversas outras atribuições, né, e estávamos afogados nessas demandas, e entendemos que a solução seria automatizar esses processos, o processo de análise de sobreposição, processo de CEFI, com reserva legal aprovada, e o do cadastro CEFI. Tá? A sobreposição ela ocorre quando o indivíduo ele tenta cadastrar um imóvel na malha do CEFI, mas não consegue porque já existe um ou mais imóveis lá cadastrados no espaço que ele entende como seu. Tá? O RL aprovada da mesma forma, o indivíduo ele tenta cadastrar, mas pelo fato da reserva legal dele já ter sido aprovada, o cadastro dele, algumas feições fica bloqueado, ele não consegue fazer alteração, então ele faz uma solicitação em INEMA, e a própria análise do cadastro, que é uma análise ex officio, que a gente já realiza, tá, para cada imóvel rural. Então, a gente tem aqui um fluxograma, que é um fluxograma só para vocês poderem entender a robustez da análise de uma sobreposição, por exemplo, né, as diversas etapas que a gente perpassa para poder chegar até o outro lado, né, desde a solicitação até a entrega do produto, de um parecer técnico. Então, essas são as diversas etapas que a gente passa. Então, entendemos, esse é o de sobreposição, esse outro é da análise do cadastro CEFI. Veja quantas etapas, né, esse fluxograma é bem robusto, que perpassa por baixar a imagem, né, baixar o shape, identificar o documento do imóvel, aqueles detalhes todos, né, que envolvem a análise. Então, entendemos que precisávamos enxugar esses fluxos e, além de enxugar esses fluxos, também automatizar aqueles que seriam passíveis de automatização. Dentro da análise do CEFI, por exemplo, existem operações que envolvem, né, a seleção de imagens, né, o recorte de uma determinada camada, a análise com a hidrografia. Isso tudo a gente conseguiu automatizar. O que foi que a gente não conseguiu avançar com a automatização? Aquelas etapas que envolvem ainda a questão da análise documental e que está em fase de andamento. A gente tem feito algumas tratativas com algumas empresas que tratam com a inteligência artificial para fazer a análise documental também e entregar algumas respostas para a gente. Tá? Então, avançando, na análise de sobreposição, por exemplo, o indivíduo, quando fazia isso manualmente, ele precisava, por exemplo, só detalhando um pouco daquele fluxo, né? Identificar os imóveis envolvidos na sobreposição, ele precisava identificar a sobreposição secundária, tá? Porque o sistema tem uma tolerância de sobreposições, tá? Ele precisava fazer cálculos de área de interseção, calcular a quantidade de módulos fiscais, ou seja, uma lista quase que infinita, tá? E, por fim, elaborar um cartograma daquela situação de sobreposição e produzir um parecer técnico. Dessas etapas todas, conseguimos fazer e realizar automatizações. Essa questão do CEFI com a RL aprovada é a mesma coisa, eu trouxe um GIF aqui na tela, que é mais ou menos como ocorre. O indivíduo ele tem um polígono, ele tem uma reserva legal e depois ele decide desmembrar, por exemplo, em 2 partes e realocar a reserva legal em
uma parte para cada imóvel com seu respectivo percentual de 20%, pelo menos. Então, essas etapas de análise de imóvel com reserva legal aprovada envolvia, por exemplo, calcular os percentuais da reserva legal no estado atual, calcular o percentual da reserva legal no estado que ele está propondo, verificar se o bioma que ele quer fazer a compensação em outro imóvel é o mesmo bioma que o imóvel dele está, verificar se é o mesmo proprietário. Então, tudo isso era feito manualmente. Tá? A mesma coisa para análise do CEFI, análise do cadastro. Né? Então, o analista ele fazia a avaliação da análise dos limites do imóvel para ver se havia alguma coerência espacial, coerência com o documento, tá? De posse, de propriedade, coerência entre o uso e cobertura do solo. Então, veja, ele delimitou uma APP de faixa marginal de curso hídrico e verificar se essa delimitação de APP possui coerência espacial, tá? A delimitação, a dimensão e estado de preservação da reserva legal. Às vezes, o indivíduo cadastra uma reserva legal, diz que está com estado preservado, e, quando a gente vai avaliar, está com estado lá degradado. Então, essas inconsistências que eram avaliadas também manualmente. E, sem contar, sobreposições com áreas restritivas e identificação de infrações ambientais. Por vezes, ocorre, dentro de um imóvel rural, a supressão de vegetação de forma ilegal, uma atividade de queimada. Então, tudo isso era avaliado manualmente. O que foi que nós fizemos? Com base naquelas tecnologias que apontei para vocês, desenvolvemos dentro do ambiente QGIS e no ambiente externo algumas automatizações para realizar essas análises com apenas alguns cliques. E, por fim, o técnico poder, de alguma forma, apenas fazer uma auditoria daquela análise que foi feita de forma automática e fazer alguns ajustes finais e emitir o parecer. Então, a gente criou essa automatização de análise de sobreposição, onde o indivíduo aponta, no primeiro lugar, qual é o imóvel que está motivando aquela análise. O indivíduo ele se queixa, tentei cadastrar, não consegui, o que foi que aconteceu? Então, a gente pega esse limite desse imóvel, lança nesse ambiente, escolhe o sistema de referência, né, espacial, e executa. E aqui eu trouxe também uma demonstração de ali é o limite do imóvel dele, identificou as sobreposições secundárias, as áreas de interseção, tá? E identifica e gera, por fim, um parecer técnico com todos os cálculos de sobreposição, com base naquele fluxograma que eu estabeleci para vocês, quem são as pessoas, quantos módulos fiscais tem, tá? E o técnico só fica em cargo de realizar uma análise documental, tá, das informações do requerente. Então, reduzimos o prazo de análise exponencialmente. Tá? A mesma coisa fizemos também para análise de reserva legal aprovada. Como disse para vocês anteriormente, o indivíduo que tem a sua reserva aprovada, ele não consegue fazer alterações em algumas camadas, feições cadastradas no CEFI. Então, quando ele quer fazer qualquer alteração, seja no limite, seja na reserva legal, ele precisa enviar essa solicitação para o INEMA. Tá? Então, criamos também uma automatização para isso, de modo que a gente só precisa, nessa automatização, indicar o ID do imóvel que ele quer desmembrar. Todo imóvel que está na base do CEFI, ele tem uma identificação, um ID dentro do banco de dados, então a gente identifica esse ID, coloca aqui no ambiente da automatização, aponta qual é a proposta dele, como aquele exemplo anterior. Olha, eu quero dividir o imóvel em duas partes e posicionar a reserva legal, uma à direita e outra à esquerda, grosseiramente explicando. Então, a gente aponta qual é a proposta que o requerente enviou, escolhemos o sistema de referência e também executamos. Tá? E aqui uma demonstração, aqui é o imóvel no estado atual, a reserva legal também no estado atual, a proposta de desmembramento, a proposta de reserva legal, tá? E tudo isso já vem na simbologia padrão que a gente utiliza em nosso cartograma para instruir o processo, e também a automatização gera um parecer técnico que já vai instruir o processo no SEI para os próximos andamentos. Tá? Por fim, gente, a terceira ferramenta que desenvolvemos foi uma ferramenta que intitulamos aí Análise de Inconsistências Ambientais, né, carinhosamente chamada de AIA. Essa ferramenta, acho que por aqui eu não consigo dar o play, mas se alguém puder aqui no computador, por gentileza, só executar esse vídeo. Essa ferramenta também, assim como as outras duas, elas foram desenvolvidas com cérebro de obra, como diz um colega nosso lá, o Ricardo, cérebro de obra do próprio setor. Tá? Então, a gente não fez nenhuma contratação externa, foram pessoas do próprio setor que desenvolveram essas automatizações. Tá? Ótimo. Então, a gente digita ali a identificação do imóvel, essa ferramenta ela está apta a trazer isso.
já está funcionando. Então, a gente pode escolher, por exemplo, o shapefile, tá? Ou podemos escolher digitar o ID do imóvel, que é essa opção que vocês estão vendo na tela agora. Como disse para vocês, cada imóvel da base tem um ID. Essa ferramenta também ela já traz imagens de anos de vários sensores, seja do Landsat, seja do RapidEye, seja da Digital Globe, por exemplo. Tá? Traz recortes com índices espectrais aplicados em DVI para anos diferentes. Isso é muito importante para nossas análises, porque a questão da análise do CEFI tem um ponto que é sensível, que é a determinação da área rural consolidada, que tem um marco legal de 22 de julho de 2008. Então, essa ferramenta ela já faz esse cruzamento, escolhemos onde salvar, clicamos no OK, e ele traz aqui para a gente todas as feições cadastradas, seja a vegetação nativa, a reserva legal, o limite do imóvel, a atividade desenvolvida, tá? Traz os alertas de supressão, um cruzamento que realizamos com os vetores do MapBiome, as alertas, traz alguns pontos onde já existem inconsistências, ou seja, olha, ele não declarou essa supressão, está escrito ali alteração de cobertura vegetal, tudo isso a ferramenta faz de forma automática, tá? E a ferramenta, como mostrei para vocês também, ela traz as imagens de diversos anos que nos possibilita fazer alguma complementação, tá, da automatização ou remover algo que a ferramenta, de alguma forma, tenha interpretado. Então, ele trouxe imagem de 2008, mostrando que a área, né, tinha ali algum tipo de cobertura, uma imagem de 2012, do sensor RapidEye, e trouxe imagens também aí de anos mais recentes, 2018, 2022, mostrando aí a alteração na cobertura vegetal, tá, e os alertas de supressão para esses diversos anos. Ok? Isso nessa ferramenta. Por fim, o que foi que isso representou, né? Conseguimos implementar essas ferramentas no início de 2024, tá? No final de 2024. Então, no segundo semestre de 2024, no primeiro semestre de 2024 para o segundo semestre de 2024, conseguimos um ganho de escala de 250% no nosso volume de análises. E, no fim desse primeiro semestre desse ano, conseguimos alcançar 450% no volume de análises que fazíamos, ou seja, transformamos praticamente uma semana de trabalho em um dia com as automatizações que desenvolvemos. Então, o que é que acontece? Essas automatizações elas não são a substituição da nossa mão de obra. Pode ser tentado a pensar, poxa, então, se tem uma automatização que transforma 5 dias em um dia, não precisa de uma equipe tão grande. Precisa sim, porque agora nós podemos nos dedicar a atividades que são escopo do nosso regimento de atuação do INEMA. Tá? Estávamos afogados aí com essas atividades e, a partir dessas automatizações, com a maturidade da equipe, com o empenho, dedicação de todos, conseguimos avançar e, acima de tudo, dar uma resposta para quem está na ponta, que é o requerente, que é o agricultor, que é o empreendedor que está do outro lado, que precisa de uma resposta célere e que, por vezes, essa resposta tardava em chegar e, com essas automatizações que desenvolvemos, conseguimos entregar uma resposta cada vez mais rápida. Ok, pessoal? Eu agradeço a vocês. Finalizo com essa frase do Isaac Newton. Eu gosto de finalizar com essa frase das minhas apresentações. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Nesse sentido... Obrigado. Essa frase do Isaac Newton mostra que automatizações elas têm emergido bastante, inteligência artificial nem se fala, ChatGPT em 2022 para cá evoluiu bastante. Os potenciais disso são muito grandes, mas ainda estamos na gota. Muito ainda será desenvolvido e nós veremos cada uma dessas coisas. Ok? Eu agradeço. Obrigado. Meu nome é José Rafael, meu e-mail está aí. Um abraço. Muito obrigado, José Rafael. Excelente fala, né? Boa experiência aí que o INEMA tem realizado aí. Parabéns aí pelo trabalho de vocês.